Boa noite, crianças! Sejam muito bem-vindas à nossa noite missionária do nosso acampamento Palavra da Vida virtual. Primeiro acampamento virtual da história da Palavra da Vida em Moçambique. Nós estamos muito felizes por você ter participado durante toda essa semana. E hoje, nessa noite missionária, vai ser um tempo especial onde nós vamos aprender sobre um país, vamos aprender sobre uma história muito especial e eu estou animado, eu não vejo a hora de ouvir essa história aqui conosco. Durante essa semana você aprendeu, não aprendeu? Você cantou, você brincou e até mesmo fez novos amigos pelo Zoom, no seu grupo pequeno, isso é muito bom. Você também pôde memorizar versículos da Bíblia, 4 versículos, eu espero que você tenha conseguido mandar o vídeo a tempo também. E nós estamos muito felizes por isso. Mas você sabia que existem muitas pessoas aqui em Moçambique, em África, em outros países do mundo, que nunca ouviram falar sobre quem é Jesus? Isso não deixa você triste? A mim deixa sim. E é por isso que nós da Palavra da Vida preparamos esse programa especial para você. Nosso desejo é que você saiba que você pode e que você deve partilhar sobre o Evangelho de Jesus com aquelas pessoas que não conhecem ainda, mas que vivem perto de si. Você lembra da última história que a Maria Madalena nos contou? Ela disse que antes de Jesus voltar para os céus, Ele nos deixou uma missão para todos os discípulos, e isso inclui eu e você. Se você também crê em Jesus, você é um discípulo e tem essa mesma missão e aquela mesma promessa, que está lá em Marcos 16:15, a missão é: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. A zona onde você vive faz parte desse mundo todo. E todas as pessoas também incluem os seus amigos, os seus colegas da escola, os seus parentes. Mas além de falar sobre o amor de Deus com quem está perto de nós, também podemos orar por aqueles que estão muito longe, onde talvez nenhum de nós possa ir. Sabe? Nós temos uma notícia muito boa para contar e nós não podemos guardar esse segredo só para nós. Então, crianças, vamos louvar a Deus com essa música tão linda. Quando a gente ouve uma notícia muito boa, precisa contar para os outros também. Não podemos guardar para nós a vida toda. Vamos compartilhar o que a gente tem. Eu quero te contar que Jesus vai te fazer bem. Quando conheci Jesus, minha vida se transformou. Ele me deu a paz, Ele me perdoou. Jesus encheu meu coração de amor. Não posso guardar como um segredo. Eu quero cantar sem nenhum medo que Jesus é Quando a gente ouve uma notícia muito boa, precisa contar para os outros também. Não podemos guardar para nós a vida toda. Vamos compartilhar o que a gente tem. Eu quero te contar que Jesus vai te fazer bem. Quando conheci Jesus, minha vida se transformou. Ele me deu a paz, Ele me perdoou. Jesus encheu meu coração de amor. Não posso guardar como um segredo. Eu quero cantar sem nenhum medo que Jesus é bom. Que música linda! Realmente, quando vimos uma notícia muito boa, temos que compartilhar. Você sabia que existem muitos países onde as pessoas ainda não conhecem Jesus? Você pode sempre procurar saber
sobre esses lugares e orar pelas pessoas que vivem ali, em especial pelos missionários. Hoje, nós escolhemos um país que fica no ocidente de África. Você vai ver algumas imagens agora. Vamos ver quem consegue acertar o nome do país. Você já sabe dizer de que país se trata? Vou dar mais uma dica. O nome do país começa com a letra L. E aí, qual será o nome desse lugar? Se você disse Libéria, acertou. A Libéria é um país que fica na África Ocidental. Veja aqui no mapa. Lá se fala inglês porque o país que colonizou aquele lugar foi Estados Unidos. Infelizmente, é um país muito pobre e que até hoje as pessoas sofrem consequências da guerra civil. Muitas pessoas sofrem com a fome e a falta de água limpa para beber. Lá tem alguns cristãos, mas também tem muitos muçulmanos e religiões tradicionais. A Libéria é considerada um dos países mais corruptos do mundo. Isso com certeza traz muita dificuldade para quem vive ali. Eu não sei se talvez algum dia um de vocês será enviado por Deus como missionário para lá, mas nós podemos orar por aqueles cristãos e missionários que já estão lá, para que cada dia mais espalhem a mensagem do Evangelho e para que o povo possa crer e receber a Cristo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos falar um pouco do que se vive na Libéria. O Senhor bem sabe como é a situação daquele país. As pessoas têm passado muita fome, o país tem sido muito corruptível com as pessoas. Também queremos te agradecer pela vida dos missionários que lá se encontram, pela vida dos cristãos que decidiram entregar sua vida. Queremos pedir, Deus, por favor, ajude-os a poderem continuar a compartilhar a sua mensagem para que o povo de lá possa vir te conhecer e crer no seu nome, que eles também possam compartilhar com suas famílias e amigos. Nós queremos entregar tudo nas suas mãos, confiando de que o Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas. No nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Olá, crianças! O meu nome é Andréia e eu estou aqui para contar para vocês uma história verdadeira que aconteceu com uma criança mais ou menos da sua idade. E o nome dele era Maguno. Sabe aonde que ele vivia? Ele vivia na Libéria, aquele país que a tia Célia falou e que nós oramos. Sim, o Maguno era da Libéria. Sabe, o Maguno tinha um problema muito sério, muito sério. Ele tinha uma ferida na perna dele. E aquela ferida, como doía muito. Ele não podia brincar, não podia saltar, não podia jogar bola. E ele andava com muita dificuldade. Ele sempre usava um pedaço de madeira para se apoiar, para conseguir caminhar. Até que um dia o Maguno estava andando num caminho e ele parou em frente a uma árvore que parecia uma espinhosa. A mãe dele havia dito que as folhas daquela árvore tinham o poder de curar. Então ele tirou algumas folhas, pôs na boca, outras ele colocou na sua perna, esperou um tempo e nada. Aquela perna doía muito. E como ele estava triste, então ele viu na direção do caminho onde ele estava, lá longe, tinha uma casa, que era a casa dos missionários. O Madugo nunca havia ido até lá, mas ele já tinha ouvido dizer com seus amigos que aqueles missionários cristãos tinham remédios e que eles ofereciam esses remédios e eles cuidavam das pessoas que precisavam de ajuda. O Madugo precisava muito de ajuda, ele precisava daqueles remédios, mas tinha um problema. O Madugo
era muçulmano e alguns muçulmanos não permitem que cristãos toquem neles. Mas naquele dia o Madugo tomou uma decisão. Ele decidiu que ele ia até lá porque ele realmente precisava de ajuda. Então, com muito esforço, ele caminhou e foi seguindo o seu caminho. Por vezes, ele precisava sentar, descansar um pouco, porque a sua perna doía. E depois ele continuou até chegar lá. Assim que ele chegou na casa dos missionários, a dona Sofia veio ao seu encontro, o saudou, conversou com ele e viu que na sua perna tinha aquela ferida. Ela logo se ofereceu para cuidar da ferida do Madugo. Enquanto ela fazia o curativo, limpava, passava pomada, ela perguntou: Madugo, você não gostaria de ficar aqui na nossa casa até a sua ferida sarar? E o Madugo estava tímido, né? Com um pouco de medo, essas pessoas que ele não conhecia ainda. Mas ele lembrou que uma vez ele tinha ouvido esses missionários lá na aldeia contar uma história de um livro muito especial, um livro diferente dos outros livros. Aí ele perguntou: Dona Sofia, vocês têm aqui aquele livro que fala? Livro que fala. Dona Sofia ficou a pensar: ah, já sei, o livro sem palavras, né? Isso! Então o Madugo disse: Dona Sofia, aquele livro tem uma página dourada, não tem? Tem, respondeu a Dona Sofia, tem uma página dourada. E essa página dourada representa o céu. Ah, sim, eu sei sobre o céu, disse o Madugo. Os meus professores muçulmanos me explicaram sobre o céu. Dona Sofia disse: Madugo, só existe um céu verdadeiro, que é o céu que Deus criou e é um lugar muito especial. Você gostaria de ouvir toda essa história? Ah, eu gostaria, disse o Madugo. Então fique aqui, porque hoje à noite o missionário Raimundo vai contar toda essa história para você. Ah, então eu vou ficar assim, respondeu o Madugo. Ele já estava muito à vontade agora. Então a Dona Sofia pediu para um dos meninos que morava ali naquela casa ir até a casa do Madugo, avisar os pais dele que ele ia ficar ali até a sua perna sarar. E naquela noite o Madugo estava muito animado para ouvir a história. E quando ele chegou na classe bíblica, o senhor Raimundo tinha aquele livro aberto bem na página dourada. Então o senhor Raimundo falou assim: crianças, vocês sabem quem é Deus? Deus é o Criador. Ele fez você e a mim também. E Ele ama muito você. Ele preparou um lugar especial, aonde um dia nós poderemos viver com Ele, que é o céu. E essa cor dourada representa o céu, não esse céu aqui cheio de estrelas que eu estou a ver, não, é um céu diferente, um céu especial criado por Deus. Mas tem um problema. Aí ele virou a página e ele mostrou uma cor escura. Essa cor escura, ela representa o pecado. E o pecado não pode entrar no céu. Vocês ainda lembram o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nós falamos, pensamos, fazemos e até que nós deixamos de fazer que não agrada a Deus. E a Bíblia diz que todos nós temos pecado e o pecado não pode entrar no céu. O Madugo ficou muito preocupado quando ele ouviu isso, porque ele sabia que ele era pecador, que ele fazia
coisas que não agradavam a Deus. E ele começou a ficar muito inquieto ali onde ele estava sentado. E agora eu quero ir para o céu, mas eu tenho esse problema. Então o senhor Raimundo virou a próxima página daquele livro tão especial. E a cor que ele mostrou era a cor vermelha. Ai, aquele vermelho como era bonito! Assim que o senhor Raimundo virou a página, uma das crianças ficou em pé e ela recitou um versículo que está escrito em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Ela disse assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ai, o Madugo sentiu uma pontinha de inveja daquela criança que até já sabia recitar um versículo. E na verdade não era só aquela. Todas as outras crianças que participavam daquela classe bíblica haviam aprendido vários versículos para cada cor daquele livro. Então o senhor Raimundo explicou que aquela cor vermelha representa o sangue de Jesus. Jesus, o perfeito Filho de Deus que veio ao mundo e morreu na cruz em nosso lugar. Naquela hora, o Madugo lembrou de uma vez que ele participou de uma cerimônia lá com a sua família e mataram um cordeiro, derramaram sangue. O sangue daquele animal não limpou o coração do Madugo. Será que o sangue de Jesus teria poder para fazer isso? Aí, nessa hora, o senhor Raimundo virou a próxima página. E a página era branca, tão branca, limpa. E o senhor Raimundo explicou para as crianças que, assim como aquela página era tão branca, assim ficaria o coração de todo aquele que crê em Jesus. Porque o sangue de Jesus nos limpa, nos lava de todo o pecado. O Madugo queria muito ter um coração limpo. E naquela noite, quando ele foi dormir, ele não conseguia apanhar sono, porque ele ficava a pensar: mas se eu crer em Jesus, eu vou deixar de ser muçulmano. Como que vai ser isso? Mas eu quero ter um coração limpo, meu coração é muito sujo, eu penso coisas que não são boas, eu faço coisas que não agradam a Deus e às vezes eu até falo palavras que machucam, que ferem os sentimentos de outras pessoas. Mas eu quero ir para o céu. Ele não conseguia dormir. Nem aquele dia, nem os próximos dias, ele ficava sempre com essa dúvida. Então, num outro dia, numa outra classe bíblica, o senhor Raimundo explicou que o Senhor Jesus espera que cada um de nós se aproxime dele. E que nós podemos falar com Jesus assim como nós falamos com um amigo. Porque mesmo que nós não podemos vê-lo com os nossos olhos, ele nos ouve e ele está ao nosso lado, ele está perto. O Raimundo já não suportava mais. Ele saiu daquela classe bíblica naquela noite, foi para o quarto onde ele estava hospedado, ajoelhou e ele orou a Deus. Querido Jesus, eu estou pronto para recebê-lo. Por favor, entre no meu coração, limpe o meu coração. Eu quero ser uma nova pessoa. Em nome de Jesus, amém. Ai, essa noite foi o dia mais feliz da vida do Madugo, com certeza. Agora, ele de novo não conseguia apanhar sono, mas era porque ele estava muito feliz, porque ele tinha certeza de que o seu coração estava limpo, igual aquela página em branca, e que um dia ele iria morar no céu com Deus. Ele estava tão feliz, tão feliz. Alguns dias depois, o Madugo estava lá, andando na casa dos missionários, até que ele viu, lá no escritório do senhor Raimundo, em cima da mesa, sabe o quê? O livro. O livro tão especial que ele amava tanto. Ele não
não aguentou a tentação. Ele entrou, pegou o livro e começou a folhear. Para cada página que ele abria, ele tentava lembrar tudo que o Senhor Madugo tinha ensinado e cada versículo que ele tinha aprendido. Então, na página dourada, ele lembrou de João 3,16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. E assim ele foi. Na página preta, ele lembrou que todos nós pecamos e o pecado nos separa de Deus. E ele foi seguindo as páginas, só que de repente ele ouviu um barulho se aproximando. Quando ele olhou, era o senhor Raimundo, que estava bem ali atrás dele, vendo o que ele estava a fazer. Ele entregou o livro para o senhor Raimundo, cheio de vergonha. Senhor Raimundo, eu só queria ver o livro. O senhor Raimundo pegou o livro, folheou algumas páginas. Então ele disse assim: eu só vim aqui dizer para você que a sua perna já está sarada e que amanhã você já pode voltar para sua casa, para sua aldeia. Hã? Amanhã? Não! Como assim? Eu gosto tanto de ouvir sobre as histórias da Bíblia, sobre esse livro, participar da classe bíblica. Eu quero tanto aprender mais sobre Deus. Se eu for embora amanhã, eu nunca mais vou ver esse livro. Ah, então o senhor Raimundo teve uma ideia. Ele pegou o livro e entregou para o Madugo e disse assim: Madugo, agora esse livro é seu. Você pode ir para a sua aldeia e contar essa história lá onde você vive para as pessoas da sua família e da sua vizinhança. Uau! Que notícia maravilhosa! O Madugo estava muito feliz. Foi o melhor presente que ele recebeu em toda a sua vida. Na manhã seguinte, o Madugo levantou muito cedo, despediu dos missionários, agradeceu a eles por todo o cuidado que tiveram com sua perna, que já estava muito bem agora, pegou o seu livro tão especial e foi para casa. Ele não precisava mais daquele pedaço de pau, ele podia correr, saltar, muito feliz. Ele estava indo para casa como se ele tivesse ganhado o maior presente do mundo. Quando ele chegou em casa, foi uma alegria só, porque todos estavam com saudades dele e todos ficaram tão felizes por saber que a perna dele já tinha sarado. Mas o Madugo tinha 3 irmãos mais novos do que ele. E eles não aguentavam a curiosidade. Que livro seria esse que o Madugo tinha nas suas mãos e não largava por nada? Então eles começaram a perguntar e o Madugo disse: calma, hoje, depois do jantar, eu vou contar essa história para vocês. Naquela noite eles comeram muito rápido e no final o Madugo sentou na esteira, imitando a postura do missionário, começou a contar o livro, a história do livro sem palavras para os seus irmãos. Ele explicou que a cor amarela representa o céu, um lugar especial que Deus, o Criador de cada pessoa e de todas as coisas, preparou um lugar muito especial. E o céu é um lugar maravilhoso. Lá no céu não tem dor, não tem sofrimento, não tem perna machucada, não tem fome, não tem tristeza. Mas o que torna o céu um lugar tão especial é o fato de que Deus está lá. Mas tem um problema, o Madugo explicou para os seus irmãos, que o pecado não pode entrar no céu. E todos nós temos pecado, todos nós temos esse problema. E não tem nada
que nós possamos fazer para resolver esse problema. Mas o Madugo também mostrou a próxima página, que é a página vermelha. E essa página representa o sangue de Jesus, que Jesus veio ao mundo e morreu numa cruz, mesmo que ele não tenha feito nada de errado por isso. Mas ele sofreu o castigo que nós merecemos. E quando nós cremos em Jesus, nós confiamos nele, ele limpa o nosso coração e ele se torna limpo, branco, puro. E quem tem um coração assim, pode um dia morar no céu com Deus. Os irmãos do Madugo amaram ouvir essa história e todos os dias eles pediam para o Madugo contar outra vez. E o Madugo contava todas as vezes que eles pediam. O Madugo também ensinou para os seus irmãos o versículo de cada cor. Passados alguns dias, algo maravilhoso aconteceu. Um a um, os 3 irmãos do Madugo creram em Jesus. Então, um dia, eles chegaram para o Madugo e falaram o seguinte: Mano, agora que nós também confiamos em Jesus, nós também precisamos ter um livro sem palavras para que nós possamos contar essa história para as outras pessoas. Não, respondeu Madugo, esse livro é meu. Eu ganhei ele lá dos missionários, eles deram para mim, esse é meu. Então o Binho, que era o irmão mais velho, disse assim: Madugo, esse seu livro, ele é grande, se você cortar ele em 4 partes, cada um de nós pode ter o seu próprio livro. Madugo não gostou, ele zangou e pegou o livro e foi para o seu quarto, colocou o livro embaixo da manta e ficou a pensar em todos aqueles dias que ele tinha ficado na casa dos missionários, ficou a pensar como ele amava essa história, mas naquela hora ele também lembrou que o senhor Raimundo disse que ele deveria contar essa história para as pessoas da sua aldeia. Então ele perguntou: Deus, como eu vou fazer isso? Como eu vou contar essa história para todas as pessoas da minha aldeia? Ele tirou o livro debaixo da manta, começou a medir com suas mãos para ver qual é o tamanho que ia ficar se ele cortasse o livro. E naquela noite não foi fácil apanhar sono. Ele orou e pediu: Deus, me ajuda a querer compartilhar esse livro com os meus irmãos. Sabe, o Madugo sabia qual era a coisa certa a fazer, por mais que ele não tivesse vontade de fazer aquilo. Na manhã seguinte, muito cedo, o Madugo levantou, pegou o seu livro e foi assim longe um pouco da casa, onde tinha um poste, deixou o livro, pegou a faca que ele levou e começou a cortar o livro. Quando ele ouviu os seus irmãos se aproximando. Ele não queria os seus irmãos por perto, mas quando eles chegaram, eles ficaram em total silêncio, porque eles sabiam que aquele era um momento importante. Enquanto Madugo cortava o livro, no coração dele ele orava e ele pedia para Deus ajuda para sentir alegria em compartilhar essa verdade. Então ele cortou de um lado, cortou do outro, até que o livro ficou desse tamanho. Pequenininho, né? Então ele entregou um livro para o Binho, o outro livro para o Bazu e o outro livro para o Kuma. Agora, cada um deles tinha um pequeno livro sem palavras, um pequeno livro com páginas coloridas que contavam a história mais importante desse mundo. Então, Madugo disse assim para os seus irmãos: agora vão até a mamá e peçam para ela
costurar aquele lado em que as páginas estão soltas. E foi uma grande festa naquele momento. Então o Madugo pegou o seu livro, aquele que tinha restado, e ele folheou as páginas. E ele percebeu que por mais que o livro fosse pequeno, a página branca continuava tão branca como sempre. E a mensagem do livro continuava sendo uma grande mensagem. E agora, todos os 4 estavam preparados para compartilhar essa história com as pessoas da sua aldeia, com seus amigos, com seus vizinhos. Madugo nunca tinha sido tão feliz como naquele dia. A história do Madugo termina aqui. Mas vocês perceberam que a capa do livro é na cor verde? Essa cor verde representa o crescimento. Se você olhar lá fora, você vai perceber que as árvores, as plantas, elas são verdes e elas precisam de 2 coisas para poder crescer. Elas precisam do sol e da água. Eu e você também precisamos crescer na nossa vida com Deus. E nós precisamos de 2 coisas também, de Bíblia e oração. Porque Bíblia é a forma como Deus fala conosco. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, ouvir histórias da Bíblia, memorizar versículos da Bíblia. Porque quanto mais você conhecer sobre a palavra de Deus, mais você vai poder obedecer a Deus. E também precisamos da oração, porque é a forma como nós falamos com Deus. E nós podemos falar com Deus em qualquer momento, em qualquer lugar e usando as nossas palavras. Nem precisamos de palavras mais especiais, porque Deus, Ele ouve a nossa oração. Espero que você tenha gostado da história do Madugo e que, assim como ele, você também tenha a alegria de compartilhar essa história com os seus amigos. Tchau! Meu querido amiguinho, minha querida amiguinha, depois de ouvirmos essa história linda, com uma mensagem muito linda, ela tem algo a ver com você. Ela tem algo a ver comigo. Como você vê, estamos com uma fogueira aqui e eu gostaria de dizer para você que esta fogueira, ela geralmente nos nossos acampamentos temos esse momento que representa um momento de dedicação de vida, onde você vai tomar uma decisão em função do que você acabou de ouvir. Que decisão eu gostaria que você tomasse? A mesma decisão que Madugo tomou, que foi muito difícil para ele, de compartilhar, de partilhar uma história, uma mensagem que pode mudar a vida e o destino de outros amiguinhos e amiguinhas. Você percebeu que começou por mudar a vida dos irmãozinhos de Madugo, quando ele conta a verdade que ele tinha ouvido, que tinha mudado o seu destino. Ele tinha a alegria de saber que ele ia para o céu, mas ele sabia que tinha muitas outras crianças que também precisavam isso. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que se você não confiou sua vida a Jesus Cristo, não fez como Madugo fez naquela noite, quando ele foi ajoelhar e conversar com Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados, você pode fazer isso neste momento, nesta noite, porque Jesus está pronto para te ouvir e te perdoar todos os seus pecados, se você fizer isso de todo o seu coração, com sinceridade. Se você já fez isso e já é cristão, você já creu em Jesus Cristo, já confiou sua vida a Ele, há uma coisa que Jesus te chama a fazer esta noite. É que todos aqueles que conhecem a Jesus precisam contar sobre o amor dele para as outras pessoas. Você viu o que aconteceu com Madugo? Quando ele voltou à sua família, ele contou aos irmãos sobre essa história,
a ponto deles desejarem fazer o mesmo, cortar o livro, para eles poderem o ajudar a falar sobre esta verdade que mudou a vida de Madugo, agora já tinha mudado a vida dos irmãozinhos e podia mudar a vida dos amiguinhos naquela comunidade. Você está a ver esse pedaço que está na minha mão? Ao jogar ele no fogo, ele não volta mais, porque o fogo vai queimá-lo. Eu queria que você pensasse o que pode acontecer se você decidir deixar Jesus usar totalmente sua vida. Tirar a vergonha, tirar o medo, ajudar a limpar seu coração e a te dar a alegria de falar para outras crianças que também precisam experimentar este amor de Jesus. Ao terminarmos esta semana de acampamento, o meu desejo, o nosso desejo, é que você tenha tanta alegria de Jesus que você queira falar para as outras pessoas. Mas antes de fazer isso, você precisa viver para Jesus. Você precisa dar sua vida toda, deixar Jesus governar por completo, purificar a sua vida. Está a ver o fogo? O fogo, além de queimar o pedaço de madeira que eu coloquei ali, ele também serve para purificar. Está a ver essa aliança aqui? Ela passou por fogo. Tiraram tudo aquilo que não era o ouro puro, ficou do lado. E o ouro ficou do outro lado. E assim fizeram esta aliança aqui. Deus pode transformar completamente, mudar completamente a sua vida, desde que você decida entregar a Ele por completo. Assim como eu joguei aquele pedaço neste fogo e queimou por completo. Que Deus possa ajudar você a tomar essa decisão de viver para Ele e de cumprir a tarefa com alegria de falar do amor dele para as outras pessoas. Queria convidar a você para fechar seus olhos e vamos falar com o Pai do Céu. Fechamos os olhos para poder nos concentrar, ok? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado por ter entregue a sua vida na cruz do Calvário, por ter morrido em meu lugar e no lugar daquele que está a me ouvir agora. Quero te agradecer imenso, porque a sua morte substituiu a nossa morte. Se nós confiarmos no que o Senhor fez na cruz, não precisamos mais morrer, mas sim, no lugar da morte, nós temos vida para viver. Queremos te agradecer por essa vida, porque ela veio por meio do seu amor demonstrado naquela cruz. Quero te agradecer pela salvação de Madugo, mas não somente dele, pela minha salvação, pela salvação das outras crianças que nos ouvem nesta noite. E quero orar para que o Senhor ajude a ter coragem de falar deste amor para as crianças que ainda não te conhecem e devem experimentar dessa salvação. Quero orar em especial por aquela criança, aquele menino, menina que ouviu esta mensagem, está a ouvir esta oração, mas não tem coragem de entregar, de confiar completamente a Jesus e a sua vida. Quer ter perdão dos pecados, mas tem medo, não sabe como fazer. Que nesta noite, neste momento, o seu Espírito Santo venha a convencer essa criança a entender que Jesus o ama e quer o salvar. Está disposto a perdoar todos os seus pecados e dar-lhe uma vida nova, com um coração limpo, assim como fez na vida de Madugo. Em nome de Jesus, nós estamos a orar e agradecemos. Muito obrigado por esse acampamento que aprendemos muito sobre Jesus.
que isso venha a ficar no nosso coração e nos trazer a alegria que nada pode tirar. Amém. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. E você foi desafiado essa noite? Creio que sim, porque eu também fui desafiado de falar de Jesus para todas as pessoas, de contar essa boa notícia para quem eu conhecer. Se você tem a alegria de viver perto de Jesus, compartilhe isso com outros. Se você perdeu algum programa, não se preocupa, você pode entrar aqui no YouTube mesmo, na página da Palavra da Vida Moçambique, e acessar todas as programações desse acampamento. A qualquer hora, quantas vezes quiser, você pode até convidar outros amigos e assistir juntos. O que você acha dessa ideia? Talvez já pode ajudar você a contar essas boas notícias para os seus colegas, para os seus amigos. Então faça isso, não perca essa oportunidade. Mas tem duas coisas importantes para você saber ainda. A primeira coisa é que na descrição desse vídeo tem um link para você acessar algumas ideias de como fazer esse livro sem palavras. Os missionários da APEC prepararam um vídeo especial dando várias ideias e dicas de como você pode fazer para falar de Jesus através das cores do livro sem palavras. A segunda coisa é que você tem que ficar atento ao nosso canal, porque daqui a nada vai sair o vídeo das pessoas que mandaram as suas participações do nosso acampamento virtual. Acesse lá e acompanhe o vídeo. E com isso, quero dizer que acabamos o nosso acampamento. Agora sim, não tem mais nada depois disso. Não tenho mais avisos. E então, Deus abençoe!